acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu queria que a gente estudasse um pouco esse texto no seu contexto, em primeiro lugar. E depois eu quero que a gente faça uma aplicação para o casamento. Tá? Então, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, nos capítulos 3 e 4, ele vai dar a prática. Os capítulos 1 e 2, ele vai falar a doutrina, e depois ele vai mostrar como que nós vivemos na prática a doutrina. Então, o capítulo 3, lógico, é a parte prática, e ele está falando aqui sobre como que a gente vive de uma maneira santa, de uma maneira que agrada a Deus. Lembra o que estava acontecendo lá em Colossenses, né? Algumas coisas estavam entrando ou querendo entrar na igreja que estavam causando problema. Então, o ensinamento era um ensinamento bem assim, devagarzinho, né? As pessoas estavam dizendo: olha, nós não vamos jogar Cristo fora. A gente quer Cristo sim, mas tem que ter uma coisa a mais, né? Se eles viessem lá e falassem: olha, vamos jogar Cristo fora, eu tenho certeza que a igreja lá em Colossos não ia aceitar, né? Mas não é assim que o erro vem, né? O erro vem mascaradinho, aos pouquinhos, né? Então, o problema lá era esse. Tinham pessoas que estavam ensinando coisas, dizendo: não, precisa de Cristo sim, mas tem que ter uma outra coisa além de Cristo. E Paulo está combatendo isso, dizendo: não, Cristo é o suficiente, né? Não precisa de mais nada se a gente tem Cristo. E aí nos capítulos 3 e 4, ele vai mostrar na prática. Então, se eu entendo isso, se Cristo é suficiente na minha vida, como que eu vou viver então? E ele vai mostrar como é que eu vivo. No finalzinho do capítulo 3, ele vai falar, né, de maridos, mulheres, esposas, filhos, pais, patrões, servos. Ele vai dar na prática, se Cristo é suficiente, como é que eu vivo. E o nosso texto está no meio dessa prática. Então eu queria que a gente lesse os versículos 12 a 17, o nosso versículo está no 14, para a gente entender o que estava acontecendo ali, e aí nós vamos aplicar isso ao casamento, tá? Aqui ele não está falando propriamente dito de casamento, está falando da nossa conduta como cristãos. Mas nós vamos aplicar isso aqui no casamento. Tá? Então, por exemplo, o versículo 12, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E ele vai continuar dizendo sobre a paz, e isso eu vou parar aqui no versículo 14. Tá? Então, o nosso texto está dizendo, ó, nós devemos tirar uma roupa suja, velha, e vestir uma nova, né? O versículo 12 fala, revistam-se. Então, o sentido ali é de vestir uma roupa. Antes eu usava uma roupa velha, antes eu não conhecia Cristo, tinha todos os meus hábitos e maneiras erradas de viver. Agora que eu conheci Cristo, faço parte da sua igreja, entendo que não preciso mais nada além de Cristo, agora eu vou viver e vou vestir uma roupa nova. Essa é a ideia, né? Então, nós temos que tirar a roupa suja e vestir uma roupa nova. E ele vai dizer aqui para a gente como é que eu visto essa roupa nova. O que faz parte dessa roupa nova que o cristão e a cristã tem que viver. E ele vai começar a dizer algumas coisas ali, né? No versículo 12, ele vai dar a razão do porquê que eu visto uma roupa nova. E a razão
é muito simples. Tem 4 motivos aqui no versículo 12. Nós somos um povo escolhido por Deus, santos, amados e perdoados por Deus. Então, a primeira razão é porque Deus nos escolheu. Foi iniciativa de Deus, né? Deus foi quem chegou perto do homem. O homem estava afastado de Deus, tinha pecado, estava longe de Deus. E Deus, então, por sua iniciativa, chegou perto de nós e nos escolheu. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, além de Deus ter nos escolhido, Ele nos separou. É a ideia ali no versículo 12 da palavrinha santo, né? A gente sabe que a palavrinha santo não significa sem pecado, né? O mundo talvez entenda assim, né? Uma pessoa santa, aquela pessoa lá que fez tantas coisas boas lá no passado. Não, o santo é uma pessoa separada. Então Deus nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos amou e Ele nos perdoou. Então a gente lembra disso, né? Olha o que Deus já fez por nós. Nos escolheu, nos separou, nos amou e nos perdoou. Então isso já seria razão suficiente para a gente deixar a nossa roupa velha e vestir uma roupa nova. Agora, a partir do versículo 13, ou do 12 ainda, 12 e 13, ele vai dizer para a gente o que tem nessa roupa nova que a gente vai vestir. Olha só que interessante. Nós somos escolhidos, separados, amados, perdoados por Deus, mas nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é vestir uma roupa nova. E aqui nós vamos ver alguns elementos dessa roupa nova. E eu quero que a gente comece a pensar agora em nós como um casal. Nós temos casais aqui de diferentes idades no casamento. Com certeza nós trouxemos para o casamento muita roupa velha, né? Que não deveríamos ter trazido. E muitos de nós ainda continuam usando essa roupa velha, como agiam antes de se casar. E eu quero que a gente comece a pensar um pouco nessa roupa nova. Não é um grupo musical, né? Mas é uma roupa nova que a gente vai usar, espiritual, né? O que a gente tem que colocar dentro do nosso casamento? O apóstolo Paulo começa dizendo ali, né, no versículo 12, olha, profunda compaixão. Talvez na sua tradução vai ter misericórdias, né? Talvez use até uma palavra um pouco mais rica, né? Entranhas de misericórdia, né? Alguém tem uma tradução assim? Tem, né? Entranhas de misericórdia, né? Isso tem a ver até com o estômago e tudo, né? Naquela época as pessoas achavam que os nossos sentimentos vinham muitos lá do estômago, né? Então, essas entranhas de misericórdia, uma profunda compaixão, né? É você sentir o que o outro sente, é você entrar na pele do outro e ver o mundo como a outra pessoa vê, né? Quando a gente entra no casamento, a gente quer que o outro ou a outra seja do jeito que eu quero, né? E essa roupa nova não é para ser assim. Uma parte da roupa nova é compaixão, é misericórdia, é você ver o outro, a outra, como ela realmente é. Essa é a roupa nova que o casal tem que vestir. A segunda parte ali, ele continua dizendo no versículo 12, né? Bondade.
O casal tem que ter bondade um para com o outro. Eu costumo fazer muita terapia com casais, antes do casamento. É muito importante. Tem um casal que não casou ainda aqui, né? Não. Fazer um aconselhamento antes de casar, muito importante, muito importante. Porque a gente vem de berços diferentes, né? Criações diferentes. Às vezes é filho único, às vezes tem 7 filhos, 7 irmãos, né? Às vezes dentro da sua casa você ajudou muito dentro de casa, às vezes o outro, a mãe fazia tudo, de repente de uma noite para outra estão juntos lá vivendo, né? E aí vai começar um problema, com certeza, né? Então um aconselhamento antes do casamento é muito importante, mas eu faço muito aconselhamento depois do casamento. Muitos problemas que as pessoas têm, porque infelizmente ainda estão usando a sua roupa antiga, sua roupa velha. Aí eu continuo sendo como era quando eu era solteiro. No casamento isso não vai funcionar. Então tem que ter bondade, humildade, reconhecer que está errado muitas vezes, com certeza. Reconhecer que a outra pessoa está certa, muitas vezes. Humildade faz parte dessa roupa nova, mansidão, né? E a ideia que o mundo traz de mansidão é aquela pessoa fraquinha, né? Aquela pessoa que é até meio covarde, que não gosta de fazer nada. Muitas vezes você vê pinturas de Jesus, e Jesus parece aquela pessoa fraquinha, né? Muito manso. A ideia de mansidão na Bíblia é exatamente o contrário. É uma pessoa forte, mas que tem a sua força sob controle. É a ideia de um cavalo manso. O cavalo continua com a força dele, mas a força dele está sob controle. É a ideia de um cachorro, um pastor alemão, um Dober, é bravo, mas ele tem a sua força sob controle. Essa é a ideia de mansidão, né? Então não é a pessoa do casamento fraquinha, que aceita tudo, não. É aquela pessoa forte, mas a sua força está debaixo do controle de Deus. Se o casal tem isso no casamento, veste essa roupa nova, o casamento funciona muito melhor, né? Paciência. Como seria bom se não tivesse escrito isso, né? Paciência, né? Você lembra lá dos dons, ou do dom que o Espírito Santo dá, né? O fruto do Espírito Santo, né? Paciência é um deles. As outras coisas eu consigo, mas paciência eu não consigo, né? Tem muita gente que fala isso. Não, se você tem o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo vai te dar paciência, com certeza. Tem que ter isso no casamento. Se não veste a roupa nova, vai ter problema no casamento, com certeza, né? Com certeza. Uma das piores dificuldades nesse aconselhamento de casais que já casaram é egoísmo, né? Egoísmo. Continua sendo meu e seu. O casamento não pode ter isso. Você vestiu uma roupa nova, agora é nosso. Nossa. Não é mais meu e seu, né? Eu não vou falar de parte financeira, depois a gente podia fazer uma outra reunião só para falar de finanças, né? Finanças é o segundo maior problema no casamento. Segundo.
Primeiro é comunicação, ou a falta da comunicação, né? Já ouviu ou já falou? Ah, mas eu falei para você. Né? Não, você não falou. Não, falei sim. Não falou. Né? Então, a falta de comunicação é o maior vilão do casamento. Financeiro é o segundo. Teve uma vez, no comecinho do nosso trabalho, lá no São Bernardo, um casal novinho casou e estavam tendo problemas, e nós fomos fazer uma visita para eles, e a esposa conversou com a Rob dizendo: mas eu não entendo o que acontece aqui, eu uso o meu cartão de crédito e é tão fácil usar porque eu não tenho que pagar. Olha a ideia que esse casal tinha no casamento. Não é à toa que eles estavam tendo problema, né? Usavam o cartão de crédito, quando chegava a conta, não dava para pagar mesmo. E é fácil usar, né? Então, o problema financeiro é um problema muito grave, mas o egoísmo é um grande vilão no casamento. Porque, infelizmente, a gente continua vestindo a roupa antiga, a roupa velha. Quando nós éramos namorados, não tem problema o egoísmo, né? Eu volto para minha casa, ela volta para a casa dela, eu volto para o meu quarto fica bagunçado porque é meu quarto, né? São as minhas roupas, é o meu carro. Na hora que casou, não tem nada de meu e minha mais não. Agora é nosso, né? Agora o carro não é mais meu, é nosso. Se continua sendo meu, vai ter problema no casamento, com certeza, né? Se continua bagunçando o quarto, imagina, né? Ele bagunça todo o quarto, ela deixa o quarto dela tudo bonitinho. De repente vão casar, e aí, como é que vai ficar o quarto? Né? Como que vai ficar a casa? Então, o egoísmo tem que parar em ser agora nosso, não meu e minha mais. E aí a paciência tem muito a ver com essa roupa nova. Não sei como é que você faz, né? Eu estou aqui para falar da parte financeira. Mas a pior coisa que você pode fazer no seu casamento é: ele paga algumas contas, ela paga outras contas. O salário dela é o dela, o salário dele é o dele. Agora, está vestindo roupa velha ainda. Está vivendo como vivia antes. Agora é nosso. É a nossa conta, né? Se não falou, cortaram a internet. Foi você que não pagou. Como foi você que não pagou, né? A conta é nossa, né? A prestação do carro, não pagou. Você esqueceu de pagar a prestação do carro, o seu salário. Não. É o nosso carro, né? É a nossa prestação. Mas isso fica por uma outra vez, né? Mas olha, é o segundo maior vilão do casamento. É problema financeiro. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo mostrando para a igreja em Colossos a roupa nova que eles tinham que usar agora que entendiam que Cristo é suficiente. Todos nós temos que ser assim, mas agora eu estou usando isso aqui no casamento, né? O casamento também, isso aqui faz parte da roupa nova que nós usamos ou deveríamos usar no casamento. A parte de egoísmo, a parte de isso é meu, isso é seu, eu não quero mais isso, vai ser do meu jeito, isso era roupa velha. Se Cristo é suficiente para nós, como deve ser, no casamento eu também vou colocar uma roupa nova, né? Eu vou ser compassivo, eu vou usar de bondade, de humildade,
eu vou ser uma pessoa sob controle dentro do meu lar. Esse negócio de perder a paciência, né, é muito complicado. Né? Fala uma coisa, depois, olha, eu não queria falar isso, mas falou. Não tem como voltar atrás, né? Falou, falou. Pode pedir perdão e deve pedir perdão, mas já falou. Machuca. Uma vez eu li uma coisa e até coloquei num devocional que eu fiz durante a pandemia, né? De um menino que fazia um monte de coisa errada, E o pai dele estava querendo dar uma lição para ele. E falou para ele, olha, tá vendo aquela árvore ali? Eu vou pregar uma folha na árvore, e toda vez que você fizer uma coisa errada, você prega um prego ali. E o menino fez, e ficou cheio de prego, né? Aí o pai falou para ele, então vamos fazer agora o oposto. Toda vez que você fizer uma coisa boa, você vai lá e tira um prego. E o menino fez. E aí o pai mostrou para ele aquela folha, mesmo sem nenhum prego, estava cheio de furo. A lição para o filho, está vendo? Mesmo que você faça uma coisa boa, aquela coisa ruim que você fez antes, machucou, vai continuar o efeito, né? Vai continuar o furo ali, você não tem como reparar isso. E é a mesma coisa do casamento. A hora que eu perco a paciência, a hora que eu perco o meu controle, eu vou falar alguma coisa que eu não deveria falar. Vou pedir perdão, né? Nós vamos falar de perdão daqui a pouco, mas falou já, né? E aquilo vai ficar machucado por muito tempo. Um pouquinho para frente no nosso texto, você chega aqui no versículo 13, né? Onde tem mais roupas novas que o casal precisa usar. E ali o texto começa dizendo, olha, tem que suportar um ao outro. E o suportar ali tem duas ideias. Tem a ideia de sustentação, mas tem a ideia de suportar mesmo, como a gente fala, né? Eu acho que todos nós já devemos ter falado, não para a esposa ou para o marido, mas para uma outra pessoa, eu não suporto aquela pessoa. Não suporto o meu chefe, eu não suporto o meu vizinho. Eu acho que todos nós já devemos ter falado. E isso é um palavreado que o cristão jamais deve usar. Jamais. Porque eu estou fazendo algo e eu estou esperando que Deus não faça a mesma coisa comigo. Não é? Imagina se Deus falasse para mim, eu não suporto aquela pessoa mais. Olha quanto pecado que ela comete, né? Então, quando a gente fala, eu não suporto fulano, não importa quem seja, nós estamos agindo de uma maneira contrária àquela que nós esperamos que Deus não age. E não é assim que a gente deve viver a nossa vida, né? Principalmente como casal, né? A ideia de não suportar jamais deve fazer parte da nossa roupa nova. Agora que você casou, você vai suportar sim, né? Você deve ter ouvido alguma coisa lá, né? Que alguém falou, olha, é na alegria e na tristeza, né? Você deve ter ouvido alguma coisa assim, né? Com dinheiro, sem dinheiro, né? Alguma coisa parecida você ouviu e você falou sim, na presença de Deus. Então essa ideia de não suportar mais, isso era roupa velha. Agora nós vestimos uma roupa nova, né? Um pouquinho para frente ali, perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão é fundamental no
casamento. É a roupa nova que a gente veste quando a gente casa. E a gente tem Jesus como o suficiente na nossa vida. Sem perdão, o casamento não vai para frente, né? Tem que ter perdão, sim. Não faz parte diário do casamento. E aí vem o versículo 14, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo supremo. E a gente podia falar muito sobre o amor, né? 1 Coríntios 13 é parecido com o que ele fala aqui, né? Porque vai falar bastante sobre as características do amor. O amor jamais acaba. Eu aconselho tantos casais que a primeira coisa que eles me falam é: acabou o amor. Mas como que acabou o amor se o amor jamais acaba? É que falta perdão, né? Falta humildade, falta paciência. Mas a primeira coisa é essa: olha, acabou o amor. O casal que tem Jesus como suficiente na sua vida, o amor jamais acaba, jamais, né? O amor é o elo que amarra tudo, né? A virtude que amarra todas essas outras coisas. E sem o amor é impossível nós vestirmos a roupa que Jesus espera que, como casais, nós estejamos vestindo. É uma roupa nova. Não é mais aquela roupa velha. E olha, é tão gostoso usar uma roupa velha, não é? Tão gostoso. Aquele tênis seu que anda sozinho, né? Tantos anos que você tem, mas olha como é gostoso no pé, não é? Uma calça jeans, né? Que já está toda bem amaciadinha e é gostoso. Uma blusa velha e gostoso. E olha, esse é o perigo, né? Esse é o perigo, porque muitas vezes é gostoso a gente ir lá atrás e colocar a nossa roupa velha de novo, né? Espiritualmente falando. Não pode, né? Nós temos que vestir uma roupa nova. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo, quando ele fala: revistam-se. Agora nós vamos usar uma roupa nova, a roupa de alguém que tem Jesus como o suficiente. Não preciso de outra coisa além de Jesus. Essa é a roupa nova que nós devemos usar. Então, lembra, aqui nós estamos só em Colossenses capítulo 3, né? Compaixão, bondade, humildade, mansidão no sentido de ser controlado, paciência, suportar, perdoar e o amor, que é o elo que liga tudo. Eu queria que a gente terminasse. Eu quero dar algumas sugestões. Opa! O que eu fiz aqui, Gustavo? Normalmente, quando acontece alguma coisa, é quem está na frente do laptop que é o problema, né? Normalmente é isso. Aí, ó. Vai, pode. Tá bom. Então, eu quero dar umas sugestões agora para a gente. Como o nosso casamento pode crescer, pode melhorar, né? Vestindo essa roupa nova, né, que nós já estamos vendo aqui, mas como que o nosso casamento pode continuar crescendo? Não importa se somos casados há 1 ano ou se somos casados há 45 anos, não importa. Acho que aqui a gente tem desde 1 ano até 45 anos, né? Como é que o nosso casamento pode ser melhorado? Como é que ele pode crescer? Eu tenho algumas sugestões aqui, depois eu vou deixar isso aqui com o Gustavo, se você quiser que ele mande
WhatsApp, de qualquer jeito, pode mandar, Gustavo, tá? Então, ó, como que o nosso casamento pode ir melhorando? Primeira ideia, acho que está bem pequenininho aí, mas dá para ver, né? Dá para ver? Primeira ideia é pensar assim: o que eu posso oferecer no casamento, ao invés de o que eu posso receber no casamento. É a ideia do egoísmo, né? Deixar o egoísmo. Então, a primeira sugestão é a gente pensar, como marido, como esposa, o que eu posso oferecer no casamento, e não pensar o que eu posso receber. A segunda sugestão: aceitar o seu cônjuge do jeito que ele é, ou que ela é, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições. A aceitação cria segurança e confiança no relacionamento. Então, eu não vou mudar o meu cônjuge para ser do jeito que eu quero. Aí entra o egoísmo de novo, né? Não, ó, eu sou assim e o casamento vai ser assim. Não, né? Como é que o casamento cresce? Como é que ele melhora? Eu vou aceitar meu marido ou minha esposa do jeito que aquela pessoa é, né? Nós vamos crescendo juntos, mas eu não vou transformar o meu casamento do jeito que eu quero, mas é do jeito que as pessoas são. Número 3, terceira sugestão: afirmar sinceramente o seu cônjuge, falar algo positivo todos os dias para o seu cônjuge. Você tem que pensar em 365 coisas positivas para falar, né? Vai achar assim. Pode falar igual, repete, vai igual, mas fale uma coisa positiva todos os dias do seu cônjuge. Você vai ver como o seu casamento vai melhorar, né? Como ele vai crescer. Número 4, reserve tempo todo dia para conversar. Isso a Robin me lembra todo dia. É importante no casamento, é um investimento que nós estamos fazendo. Reserve um tempo todo dia para conversar, mas é conversa boa, não é? Não é aquela conversa maridos assistindo um jogo de futebol. É a conversa produtiva, né? É a conversa que a sua esposa ou que o seu marido vão gostar de participar. Número 5, continue cultivando o romance no seu casamento, fazendo o que você gostava de fazer quando você era namorado, noivado, né? Só porque casou vai parar de sair juntos, né? Só porque casou vai parar de... E você pode lembrar, né, como era na época do seu namoro, e cultive aquele romance que você tinha. Número 6, ore juntos diariamente. Orem juntos como um casal diariamente. Isso vai fazer com que o casamento cresça, amadureça, melhore. Ore juntos diariamente. Número 7, se esforcem para ouvir melhor o outro. Aí vem a comunicação. Se esforcem para ouvir. Dificuldade. Primeiro, o problema maior no casamento é falta de comunicação. Eu falei para você, não, você não falou. Ah, eu falei, não, você não falou. Provavelmente falou e o outro não ouviu. Ou achou que falou.
falta comunicação. Então, se esforce para ouvir melhor. Na maioria das vezes, o que acontece? A esposa começa a falar, o marido já completa do jeito que ele acha que tem que ser, né? Ou o marido começa a falar e a esposa completa do jeito que ela deve ser. Não está ouvindo. Os dois querem falar ao mesmo tempo. Quer ver o seu casamento crescer, melhorar? Se esforce para ouvir. Parte de comunicação. 8. Valorize o seu casamento do jeito que ele está hoje. Valorize o seu casamento. Leva tempo para o casamento amadurecer, melhorar. Não é da noite para o dia. Né? Valorize o seu casamento do jeito que ele está hoje. Ele vai melhorar. Número 9. Invista no seu casamento com seminários, aulas, reuniões como nós estamos fazendo agora, né? Reuniões de casais, são muito importantes. Sei que pessoas vieram de longe para estar aqui, mas olha, isso é um investimento, né? Invista no seu casamento com livros, com aulas, com seminários. Importante isso. Número 10. Aproveite recursos espirituais para reabastecer seu casamento. Oração, cultos de adoração, devocionais. Aproveite esses recursos para que o seu casamento seja abastecido. Olha, fiquei sabendo que tem uma reunião de casal lá em Campinas, vou fazer o possível para ir. Olha, fiquei sabendo que em São Paulo vai ter uma reunião de casais, vou fazer o possível para ir. É um investimento no casamento. E a última, número 11, desenvolva relacionamentos com outros casais para encorajamento e ajuda em tempos difíceis. Com certeza o outro casal ou já passou ou está passando pelas dificuldades que eu estou passando. É importante esse estar junto, né? Esse relacionamento com outros casais, porque as experiências vão sendo trocadas e um ajuda o outro. Então isso é muito importante. E o mais importante de todos é o que nós falamos aqui, né? O amor, que é o elo perfeito. Então, lembra, né? No casamento, nós vestimos uma roupa nova. Se Jesus é o suficiente para nós, como estava sendo ali, ensinado para a igreja de Colossos, os irmãos ali iam deixar as coisas velhas e vestir uma roupa nova. No casamento é a mesma coisa. Então, se no nosso casamento Jesus é o suficiente, nós vamos vestir uma roupa nova. Não vamos mais usar a nossa roupa que usávamos antes de casar. Muitas vezes ela é gostosa, né? A gente quer tirar ela do armário e vestir de novo. Mas o ensinamento é não. Né? Agora você vai se revestir de uma nova roupa. Aquilo que a gente viu, misericórdia, né? Perdão, amor, compaixão, tudo aquilo que a gente viu faz parte dessa roupa nova. Né? E o amor é o que une todos. Que Deus possa nos abençoar, né? Como casais. E casais, não só casais, mas casais que querem fazer a vontade de Deus. Casais que têm Jesus como o suficiente na nossa vida. Então, que Deus possa nos abençoar, lembrar que nós temos que vestir uma roupa nova. Aquela roupa que nós tínhamos quando éramos solteiros, não serve mais para o casamento. Se eu vou querer a minha coisa, o meu carro, a minha conta, o meu dinheiro, então não deveria casar. Ficava solteiro para sempre. Aí você tem as suas coisas. Agora, quando você decidiu casar, agora é nosso, não é mais meu.
roupa nova que a gente veste. E a gente tem que lembrar que Deus possa nos abençoar. Amém. A sermos casais assim, né? E crescermos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.